aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas notícias, noticiosos, informes, informações, comentários, boatos, aqueles rumores que ficam ali no entorno da nossa bolsa de valores, muitas vezes no mercado como um todo, e quando dali nós chegamos a conclusões, justamente por conta de interpretações ajustadas, isso nos leva normalmente a tomadas de decisões que são corretas. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2025, início do segundo mês do ano, e agora são aproximadamente 20 para as 11 desta manhã de sábado. E nós vamos conversar aqui sobre dois assuntos que eu selecionei de relevância. Primeiro, o governo querendo reduzir o PIB em 2025. O que será que tem por trás disso? E também duas informações, duas notícias que acabaram se confrontando em relação a Bitcoin, que eu quero debater aqui nesse vídeo, que é: será que Bitcoin é uma oportunidade ou será que Bitcoin é uma cilada? Eu vou começar aqui por essa reportagem do Estadão, vou tentar dar uma acelerada, justamente para dar o tempo correto que a gente quer colocar no vídeo. É uma reportagem que é assinada por Jordana Neves, do Broadcast, Fernanda Trisotto, do Broadcast, e Amanda, que não tem o sobrenome dela, mas é do dia 31 de janeiro de 2025. O Broadcast é justamente como se fosse um podcast, só que pertencente ao Estadão. Então eles levam lá pessoas selecionadas para fazer a conversa, fazer a entrevista, e é o que aconteceu. Então o governo entende que é necessário desacelerar o PIB para controlar a inflação. Então, evitar o crescimento do Brasil, pelo menos, estou imaginando daqui nesse ano de 2025. Estima aqui que o país tem um crescimento entre 2 e 2,5% do produto interno bruto, e que justamente é aí que se quer colocar o controle. A entrevista está sendo feita com o secretário do Tesouro. Existe uma compreensão dentro do governo que é necessário garantir uma desaceleração da economia para evitar um descontrole inflacionário. Quem está afirmando isso é o secretário do Tesouro. Afirmou que a equipe econômica será rigorosa. A equipe econômica, a pessoa que está meio apartada assim, do governo, né? Mas a equipe econômica será rigorosa na tentativa de garantir uma política fiscal mais contracionista no primeiro semestre do ano de 2025 e assim ajudar no processo de acomodação de indicadores. Teoricamente, ele está falando assim: a gente reduz os gastos no primeiro semestre e depois libera geral, aí, porque afinal de contas é um ano pré-eleitoral. Ele não disse isso, né? Mas é a interpretação que a gente tem. Isso resolve? Não, segundo ele, mas contribui na margem. O que ele quer dizer com margem? Então, tem as receitas do governo que estão aqui, as despesas estão lá em cima. Essa diferença aqui é o que ele coloca, normalmente os economistas colocam como estando dentro da margem. Se for uma margem de lucro, por exemplo, você tem as despesas e você tem as suas receitas, né? O que sobra aqui depois de descontar os impostos é o que eles chamam de margem para se trabalhar o lucro da empresa. Então, margem é sempre isso quando eles estão falando do ponto de vista da economia ou até da contabilidade. Indicou aqui também, o entrevistado, que é preciso desacelerar a economia. Aliás, na verdade, quem indicou isso aqui foi o ministro da Fazenda. Ele também corroborando, né, com o entrevistado aqui, o secretário do Tesouro. Então, o ministro da Fazenda indicou que é preciso desacelerar a economia para que o país não seja prejudicado em outros aspectos, como a questão inflacionária. Então, estão com medo da questão inflacionária, né, porque, claro, você vai retirando o poder aquisitivo e reflete depois no ano eleitoral, que será o ano de 2026. Agentes de mercado, eles têm desconfiança se o governo embarcará integralmente nessa visão, tendo em conta, então aqui está considerando, né, que o ano que vem é um ano eleitoral. E eu também tenho essa desconfiança, né, porque isso aqui está dizendo é a parte técnica. Mas será que aqueles que fazem parte da composição política, eles abraçariam essa ideia num momento delicado, e até com a imagem do governo sendo deteriorada a cada pesquisa que é feita? Tem uma estimativa do mercado que o PIB fica entre 2 e 2,5%. E aqui a projeção, segundo o entrevistado, se dá pelo fortalecimento do agronegócio e não pelo consumo das famílias, fator que geraria mais pressão sobre a inflação. Pressão aqui no sentido de aumentar a inflação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu não sei porquê, né, mas eles têm essa questão com o agro, mas eu acho que é uma preparação para isso que eles querem, né, aumentar a tributação do agro nas exportações, para que, de alguma forma, no primeiro momento, pelo menos tenha a redução dos preços aqui. Com isso, principalmente na parte dos alimentos, agradaria o público e sinalizaria uma redução inflacionária. Isso aí deu muito errado quando foi feito na Argentina. O Alberto Fernandes, o presidente anterior ao Javier Milei, fez exatamente isso, e isso deu muito errado. E aqui está dizendo que essa é a pressão sobre a inflação, que é o contrário, né, do consumo das famílias, o que eu tendo a não concordar, porque se você colocar dinheiro nas famílias, e o PIB vem sendo alimentado com isso, né, você está colocando crédito, e aliás, o próprio governo está acenando com crédito para quem tem FGTS, para quem é seletista, na verdade. Ou seja, crédito consignado para seletista. O que você está fazendo? Colocando dinheiro na mão dessas pessoas. Então você está estimulando o consumo, consequentemente, aumentando, estimulando. Esse consumo acontece dois fatores aqui, não é porque vai aumentar o consumo que de fato vai aumentar a inflação. O que acontece é que na concessão do empréstimo,
Quando você olha lá no balanço, que a gente olha aqui no canal, você vai ver que isso gera lá. No balanço não vai acontecer nada porque ele fica zerado, mas você vai ver que lá na parte do passivo tem a receber desse passivo já contando os juros, porque afinal de contas é empréstimo. Ou seja, você está colocando moeda nova no mercado. E quando você coloca mais moeda no mercado, você desvaloriza a moeda e isso gera um processo inflacionário. Então, veja que são posições muito contraditórias vindas do governo, né? As próximas sinalizações do governo, na política fiscal, de acordo com agentes econômicos, deve passar pelo orçamento, principalmente pelo contingenciamento e bloqueio de gastos. Só se for a força, por exemplo. Até agora não saiu, mas eles acreditam que vai sair o orçamento deste ano. Normalmente isso aí deveria sair no fechamento do ano passado, no final do ano passado, não saiu. E o que significa? Que tem muita desconfiança até no setor político com relação ao governo. E depois eles vão falar aqui dos resultados do arcabouço fiscal, querendo dizer que ele foi atingido, que está tudo bem. Então, o mercado não entende assim, pensa até de forma bem diferente. E para equilibrar essa diferença, né, o resultado fiscal deles, olha só o que eles estão dizendo aqui. Ó. Se for necessárias mais medidas fiscais para garantir o resultado buscados pelo governo, elas serão adotadas. O que ele quer dizer com isso? É aumento de arrecadação, ou seja, taxação, ele tem margem para a taxação. Tem o imposto do pecado, tem o imposto verde, tem uma série de outras medidas que eles podem adotar e veja, tudo tirando dinheiro de quem? Do pagador de impostos. E ainda sinaliza, ó, essas medidas de incremento da receita já estão no Legislativo e poderão ou não até ser aprovadas, vai depender de negociação. O Legislativo não está muito aberto a essas negociações. Embora o entrevistado entenda que não se está em estado de dominância fiscal, ou seja, é aquele momento que você tenta aumentar os juros para conter a inflação e não adianta nada, ela continua aumentando. Ele acha que não, mas o mercado está bem cestroso e desconfiado em relação a essa posição. Em suma, diante de tudo que a gente está vendo aí, parece que o governo não sabe muito bem para onde é que ele vai. O técnico diz uma coisa, o político está de um outro jeito, e o legislativo, o político do executivo. E o político do legislativo não está querendo embarcar nessa, junto, né, com o governo, nessa viagem aí, porque acha que de alguma forma isso aí tudo pode dar errado. E o segundo assunto de hoje está separado em duas reportagens. A primeira está aqui no Startup, sobre Bitcoin. Essa aqui é assinada por Stephanie Tondo e é do dia 30 de janeiro de 2025. Nessa reportagem, olha só, Bitcoin vai chegar a zero em 10 anos. Quem fala aqui é um Nobel de Economia, o Eugene Fama, da Universidade de Chicago. Universidade de Chicago, ou pelo menos se chama assim, né, a Escola de Chicago, eles são os neoliberais, né? Desde os anos 50 eles trazem as ideias liberais, tentando ali fazer um ajuste no que seria a escola austríaca. As criptomoedas alugaram triplex na cabeça dos economistas da Universidade de Chicago. O Eugene Fama, então ele é ganhador do Nobel de Economia e considerado o pai das finanças modernas. Aliás, ele é um dos que contradiz, né? Tem até um livro dele aqui. O livro do Hayek, ele contradiz o Hayek, Friedrich August Hayek, que foi Nobel lá em 74, duas abordagens diferentes. Mas de qualquer forma, vamos aqui ao que interessa, né? Criptomoedas não possuem, na versão dele, um valor real. E em 10 anos o Bitcoin terá seu valor reduzido a zero, na visão dele. Ele reconhece a dificuldade de fazer previsões e diz que os modelos econômicos não são uma verdade absoluta. Então tudo isso aí que ele está dizendo é baseado nos modelos. Ele sabe que tem alguma dificuldade, né? E esses modelos, um dos que ele utiliza está nessa linha, não chega a ser uma verdade absoluta. Com mais de 2 trilhões em valor de mercado, o Bitcoin já atingiu o mesmo patamar das 7 magníficas, né? São as 7 maiores empresas de tecnologia negociadas na bolsa de Wall Street. E aí, perguntado, né, se isso poderia significar início de uma bolha, então ele diz que espera que sim. Espero que isso aconteça, porque, caso contrário, teremos que começar tudo de novo com a teoria monetária. Então, ele está dizendo que isso tudo está em linha com a teoria, andando no caminho de que, nesse tempo que ele está colocando, o Bitcoin venha perdendo seu valor. Ele faz uma crítica do que está acontecendo, né, se tornou muito comum chamar de bolha, principalmente bolha financeira, então ele deixa até de assinar a economista por conta disso, porque ele acha que olhar para uma bolha tem que ser uma coisa com muito mais responsabilidade e com mais acuracidade. A bolha, né, tem um fim previsível. Se você não pode prever quando algo vai terminar, você só está usando a expressão solta, a expressão de bolha. Por isso que ele está colocando 10 anos para o Bitcoin. Aí é perguntado aqui, qual a probabilidade de em 10 anos o valor do Bitcoin chegar a zero? Ele responde que as chances são próximas de 1. Aqui em termos de probabilidade, a probabilidade fica entre 0 e 1. Se a gente quiser colocar em percentual, multiplica por 100, ficaria entre 0 e 100%. O 0 é 0 e o 1 seria 100%. Então, ele está dizendo que é altíssima a probabilidade de que o Bitcoin chegue a zero nos próximos 10 anos, que é onde ele estima ser o fim da bolha. E aqui é perguntado, né, os problemas do Bitcoin. Ele coloca 2 aqui, basicamente. Né? Falta de uma instituição global que fiscalize
as transações e assegure os pagamentos. Aqui quando ele fala instituição global é porque justamente é uma ideia ali no entorno dos liberais, neoliberais, porque eles gostam dessa ideia, né, de uma governança internacional. Assim, o Hayek também defendia isso aí. Outro ponto aqui são as flutuações às quais essas moedas estão expostas. Aqui ele está generalizando em termos de essas moedas eletrônicas. E o ponto principal dele está aqui. O problema com todas as criptomoedas é que para criar um sistema confiável você basicamente limita a oferta. E quando você limita a oferta, o preço é dirigido apenas pela demanda. É isso que acontece, né, com relação à moeda em si. Quando a demanda flutua, os preços flutuam loucamente. Isso na teoria deles, né? Da escola de Chicago. E porque eles flutuam loucamente, ninguém quer usar como moeda. E é por isso que o movimento, especialmente com o Bitcoin, é de dizer que não se trata de uma moeda, mas de um ouro digital. Porque o ouro, a quantidade de ouro existente no planeta ela é limitada, da mesma forma que a quantidade existente de Bitcoin também é limitada, e consequentemente a oferta está limitada, o controle está do lado da oferta, e isso gera flutuações, né, por conta do quanto vai avançar a demanda. E dessa forma você não consegue associar, já que está variando tanto, com os preços dos produtos que você tem no mercado. Isso é o que ele está dizendo dentro da concepção dele. E aí ele vai nessa linha, só é ouro digital se tem uso, se não tiver utilidade é só papel, então se pulveriza. Neste caso, nem papel não é nada, né, porque é digital. Então aqui a gente olhou pelo lado técnico, mas tem outro lado, o olhar do mercado. Então aqui está nessa reportagem que foi publicada na Exame, e ela é assinada por Mariana Maria Silva e é do dia 28 de janeiro de 2025. Então, veja aqui, o autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê colapso, aí é o contrário, ele está dizendo que é o colapso das ações, e por conta do colapso das ações ele recomenda o Bitcoin. Bitcoin pode tornar investidores ricos enquanto milhões perdem tudo. E eu sempre coloco essa ideia, né, de enriquecimento assim muito banal, eu pelo menos costumo olhar ou ficar com o pé atrás toda vez que surge essa ideia. E aí o Kiyosaki, aqui, né, que é quem escreveu Pai Rico, Pai Pobre, ele vai aqui. O mercado de ações está prestes a sofrer um grande colapso. A previsão pessimista para as ações, a tragédia, também pode significar uma oportunidade de enriquecimento por meio do investimento em Bitcoin. Seria uma contrapartida para essa derrocada das ações. Aí aqui na Profecia do Pai Rico de 2013, não sei se é um livro, se é um artigo, alguma coisa que ele escreveu, ele diz assim, ele diz que ele avisou que a pior quebra da história do mercado de ações estava chegando. Então ele é mais ou menos na linha, né, do Gini Fama. Ele está dizendo, se tu está dizendo que é uma bolha, então tu tem que colocar um limite para quando isso acontece. E o Kiyosaki ele fala isso, né? Então, teoricamente, ele só não fala que é uma bolha, mas a gente entende como sendo, já que tem o mesmo formato. O que ele está dizendo é o seguinte, isso vai acontecer em fevereiro de 2025. Hoje é dia 1º de fevereiro, então o que ele colocou como profecia, ele está dizendo que isso vai acontecer agora, nesse mês. Vamos observar. Bilhões deixarão os mercados de ações e títulos e irão para o Bitcoin. Então, ele recomenda, saia do mundo falso e entre nas criptomoedas, assim como no ouro e na prata. Ou seja, uma visão, né, totalmente oposta à do Gini Fama. Ele coloca aqui, pelo menos a reportagem traz, né, que ele gerou uma polêmica ao afirmar que só os burros não conseguem enriquecer com o Bitcoin. A palavra enriquecer, eu sempre olho com um certo distanciamento e com desconfiança toda vez que alguém traz essa palavra de uma forma muito simplificada para o discurso. Eu trouxe um resumo aqui das duas reportagens, que eu vou deixar lá no final, aqui embaixo, né, na descrição. A reportagem da Startups apresenta a visão do Eugene Fama, um economista renomado, ganhador do Prêmio Nobel, sobre Bitcoin. Fama é bastante crítico em relação à criptomoeda, argumentando que ela não possui valor intrínseco na sua valorização, não possui valor intrínseco e que a sua valorização é uma bolha especulativa. Ele compara Bitcoin ao esquema de pirâmide, onde o valor do investimento depende apenas da entrada de novos investidores. Vamos prever que, eventualmente, a bolha irá estourar e o valor do Bitcoin irá a zero. Já que o Pai Rico, em contrapartida, a reportagem da Exame apresenta uma visão otimista. O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre enxerga o Bitcoin como uma excelente oportunidade de investimento e uma proteção contra a inflação e colapso do sistema financeiro tradicional. Ele acredita que o Bitcoin irá substituir o dólar como moeda global e que aqueles que investirem nesta criptomoeda se tornarão ricos. Aqui algumas semelhanças, né? Ambas as reportagens abordam o Bitcoin, os dois artigos têm como tema central, na visão de futuro,
como semelhança, ambos os autores fazem previsão sobre o futuro do Bitcoin, embora com perspectivas completamente diferentes. Ou seja, tirando isso, eles não convergem em absolutamente nada. Com relação às divergências, se tratando de valor intrínseco, Fama argumenta que Bitcoin não possui valor intrínseco, enquanto Kiyosaki acredita que tem um valor crescente como reserva de valor. Estabilidade. Fama vê o Bitcoin como uma bolha especulativa, sujeita a grandes oscilações de preço e com alto risco de colapso. Já o Kiyosaki acredita que Bitcoin é um ativo estável e que irá se valorizar no longo prazo. E o futuro do Bitcoin, Fama prevê o colapso do Bitcoin, enquanto Kiyosaki acredita que ele irá substituir o dólar como moeda global. E aí são duas visões interessantes, né? Na verdade, a escola de Chicago em si não me agrada muito, porque tudo que tem essa ideia globalista por trás me traz sempre desconfiança. De qualquer forma, nós estamos falando de um Nobel, mas também às vezes o prêmio diz muito mais a quem dá do que a quem recebe. Eu acho que é uma visão bastante pragmática do Jim Fama, bem pragmática de passagem, e é algo que a gente precisa olhar com bastante atenção, porque ali tem alguma informação, principalmente considerando que eles se baseiam em modelos. Já o Kiyosaki, eu li alguns livros do Kiyosaki, sem querer ofender ninguém, né, nem quem acompanha. Ele foi apresentado para mim por um colega meu. Na época eu até vi com bons olhos. Depois ele tem um jogo também chamado Cash Flow, não sei se ainda vende esse jogo. Conheci o jogo e achei interessante para quem está iniciando assim, em termos de investimento. Mas tirando tudo isso, para mim o Kiyosaki tem um ar meio fanfarrão. Assim. Não me leva a ter muita credibilidade nas coisas que ele traz ao mercado. Não sei se ele também, às vezes como influência, porque ele é colocado muitas vezes na reportagem como influenciador, muitas vezes parecido assim com o Elon Musk, né? Ele coloca algumas coisas no mercado e aí faz aquelas cotações variarem bastante. E não sei se às vezes não coloca dessa forma justamente porque tem um interesse pessoal, ou seja, tem um conflito de interesse aí entre o que ele diz e qual é o interesse pessoal dele. Então eu olharia sempre os dois com muito cuidado. Do meu ponto de vista, eu ainda até hoje não entendi muito bem o Bitcoin. Olha, procurei, as pessoas dão explicações técnicas, mas nenhuma delas me fez colocar numa condição de que eu possa dizer assim, ó, eu enxerguei aqui um caminho. Então eu prefiro ficar afastado, continuo ainda dentro da batida que eu faço em termos de investimentos, porque eu acho que se houver essa troca em algum momento de moedas, o máximo que vai acontecer é que em vez de receber na moeda que nós temos hoje, receberemos em Bitcoin. Então não tenho por que me desesperar. Com relação ao colapso eventual da Bolsa, que é a previsão do Kiyosaki, por isso que eu digo, né, às vezes ele é meio fanfarrão, no mês de fevereiro, tá aí, nós vamos ver agora no mês de fevereiro, mas de qualquer forma as empresas que nós temos na nossa carteira, os indicadores delas são muito bons, elas são empresas estáveis, elas estão mostrando que estão andando no caminho, às vezes com maior velocidade, às vezes com menos, mas sempre dando os resultados que nós esperamos. Pelo menos é a minha interpretação. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.